Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliana, como vocês devem se lembrar, já devem ter me visto no vídeo de apresentação. Neste vídeo eu venho conversar com vocês um pouco sobre a nossa próxima prova presencial, que diz respeito ao conteúdo da segunda parte do semestre. Vocês estudaram já vários suportes midiáticos, que compõem a comunicação empresarial. Nesta etapa, vocês estudaram questões de linguagem, como, por exemplo, a linguagem publicitária. O que é importante a gente refletir sobre a linguagem publicitária? É uma linguagem que tem como objetivo seduzir o seu interlocutor, isso de um modo geral. Do ponto de vista das organizações, ela é importante também para construir a marca da empresa, mas principalmente porque traz uma identidade das organizações. Uma outra linguagem que vocês também estudaram foi a linguagem jornalística dentro da comunicação empresarial. Nós temos uma percepção de uma linguagem jornalística ampla, porque você vai ter jornais, revistas, com várias temáticas. No nosso caso, a linguagem jornalística voltada para a comunicação empresarial apresenta aspectos que são importantes, como, por exemplo, registro de linguagem. No texto jornalístico, eu não vou usar aquela linguagem formal, dura, porém, a linguagem coloquial deve ser aceita também no âmbito de uma comunicação um pouco mais formal. Esse registro de linguagem é importante para que você tenha uma empatia, que você crie uma empatia com o seu interlocutor. O outro aspecto importante diz respeito a um processo de comunicação, porque há uma relação entre o emissor e o receptor. E o que vai diferenciar, então, de uma situação comunicativa que distingue de outras linguagens, e ela é basicamente referencial. O outro aspecto é um compromisso ideológico. Quando se faz jornalismo, mesmo que seja jornalismo empresarial, está relacionado a fatos e a um determinado contexto histórico. Outras questões que vocês estudaram são formas e técnicas de linguagem para comunicação com o público interno, mas também formas e técnicas de linguagem para comunicação com o público externo. Em relação ao público interno, é fundamental que se crie uma empatia entre os colaboradores. Isso permite que você tenha um clima organizacional positivo. E o que a gente precisa pensar é que esta comunicação interna ela deve ser planejada, deve ser feita por uma equipe especializada, que vai fazer com que as várias estratégias sejam utilizadas com diferentes ferramentas. Eu não vou usar só uma ferramenta, você já estudou as ferramentas, então posso construir um mural, posso construir uma revista, posso elaborar um boletim, posso usar a rádio corporativa ou a TV corporativa e assim por diante. Vou criar, então, alguns elementos de comunicação com gêneros também distintos, dentro da comunicação interna, e inclusive permitindo que algumas vezes o colaborador também possa produzir e apresentar o seu material. Essa comunicação interna tem relações com o endomarketing. A gente não pode esquecer que o endomarketing são ações de marketing realizadas para um público interno das empresas, que oferecem, então, um serviço de excelência envolvendo os funcionários de acordo com a missão da empresa. E as formas de relacionamento externo estão relacionados a aspectos de uma produção planejada e comercializada a partir de um produto, da relação de um produtor e de um consumidor, que tem papéis muito distintos e específicos dentro da sociedade. Além disso, tanto faz a comunicação interna ou externa, aquilo que está sendo produzido dentro das situações comunicativas, tudo deve ser levado em consideração de acordo com a ética. A ética na comunicação integrada, ela é fundamental.
está relacionado a um conceito de ética até mais ampla, né? Que diz respeito àquilo que nós consideramos como certo ou errado, né? Então, obviamente que na ética vou caminhar para aquilo que é correto e aceito dentro da sociedade de um modo geral, mas principalmente nas relações organizacionais, nas relações internas, nas relações externas, ou seja, no trabalho que é feito na equipe de colaboradores, na relação entre aquilo que se produz ou que é produzido pela empresa e na sua relação com o seu cliente, com o público consumidor. Então, a ética na comunicação parte de um conceito mais geral, mas que se volta especificamente para as organizações na sua relação interna, bem como na sua relação externa. Dentro do que nós vimos também na comunicação empresarial integrada, há uma questão que é fundamental, que é entender um conceito de crise. Conceito de barreiras comunicacionais, porque as barreiras comunicacionais podem gerar ruídos e esses ruídos podem gerar uma crise. As crises, na verdade, precisam ser bem analisadas, porque nem sempre elas produzem resultados, né, somente negativos. Às vezes, as crises, elas nos ajudam a repensar qual é o papel da empresa, o que nós estamos fazendo dentro da empresa, qual é o nosso relacionamento com o público externo ou o meu cliente, né? Então, é preciso gerenciar a crise. Veja, a equipe de planejamento estratégico da comunicação precisa ter elementos que possam projetar possíveis crises e, a partir desta projeção, elaborar planos estratégicos de comunicação para que se possa gerenciar, fazer o gerenciamento da crise. Nesse gerenciamento da crise, o que é importante é sempre estabelecer uma relação com a sociedade, mostrar o quanto a empresa se preocupa, né, com os problemas sociais, econômicos, etc. Ou seja, que a empresa tem um engajamento, né, dentro da sociedade e tem uma preocupação principalmente com os seus consumidores, os seus clientes. Então, para isso, diante de uma crise, no planejamento estratégico precisa estar previsto determinados meios ou suportes de comunicação que possa estabelecer um contato com com o seu público, né? E, obviamente, também toda uma estratégia que vai pensar o que seria um momento pós-crise, né? Não é porque eu tenho uma crise, fiz uma comunicação e aí eu vou esquecer tudo que eu disse, né, no momento da crise. Então, há todo um processo de planejamento estratégico para se trabalhar com a crise, né? Ou para fazer a gestão desta crise, e que essa gestão possa, de alguma forma, retomar, criar uma boa imagem da empresa e retomar, após o momento da crise, essa imagem positiva da organização. E um último aspecto que nós estudamos é a questão do relacionamento com clientes e a comunicação dentro do terceiro setor. Então, ele deve ser praticado, esse relacionamento deve ser praticado por todos os integrantes da empresa, independente de cargos ou funções. Deve-se construir uma cultura empresarial, utilizando-se as novas tecnologias que contribuem para que se constitua, né, um relacionamento positivo com os seus clientes. Aqui vale destacar novamente o quanto é importante nós termos o conhecimento dos vários suportes midiáticos, entender a natureza das linguagens no jornal, no rádio, na televisão, no jornal, na revista, e o quanto esses suportes circulam
mensagens que são importantes para construir não só a imagem da empresa, mas para dar questões, né, para apresentar questões informativas que são importantes para aquelas pessoas que trabalham dentro da empresa, dialogam com a empresa, inclusive com o seu público externo. Muito bem, eu espero ter dado um pouco esse resumo, né? Essa síntese do que constam lá nos conteúdos da segunda etapa, da segunda parte do nosso semestre. Recomendo que vocês leiam, né, os textos novamente para realizar a prova. Qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato com o professor mediador, ele está lá, tá? Então você pode mandar a sua dúvida, entre em contato com ele lá no fórum de mediação. Não deixem passar nenhuma dúvida, estudem, tá? E espero ter esclarecido um pouco, né, ou ter dado um encaminhamento nessa pequena revisão, e um abraço, bons estudos para vocês e uma boa continuidade do semestre. Até uma outra ocasião.